Coragem para viver. Encorajamento em dias difíceis nas cartas do apóstolo Paulo, escritas na prisão. Filipenses capítulo 4, versículo 1 ao 5. Escolhas para viver com alegria. Sabia que a alegria é também uma escolha? Talvez você pode se questionar a respeito disso, mas preste atenção na leitura das Escrituras. Uma das primeiras escolhas do apóstolo Paulo para viver em alegria é que ele escolheu os seus valores, ou seja, aquilo que era importante para ele, posto que uma frustração nos entristece. Todas as vezes que eu crio expectativas e elas não acontecem, sem dúvida alguma eu me sinto frustrado e depois da frustração acontece também a tristeza. Assim diz as Escrituras no versículo 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo desde que tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Ele está dizendo para os irmãos de Filipos que eles são a alegria, os discípulos estarem crescendo e avançando são a alegria do ministério do apóstolo Paulo. Ele chama de coroa, aqui é uma ilustração daquele prêmio dos atletas romanos quando ganhavam a coroa de louros, que era um prêmio semelhante ao troféu do que é para nós hoje. O que ele está dizendo, o que é importante para mim, é levar pessoas tanto a Jesus, como também que elas venham a crescer. Estes eram os valores do apóstolo Paulo. A sua alegria estava em ver pessoas crescendo na fé em Cristo Jesus. Eu também escolho pela alegria quando decido ter paz no lugar de ter razão. Ou quando eu escolho, na verdade, ganhar uma pessoa e não querer ganhar uma briga ou uma discussão. Veja bem o que diz o versículo 2. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. O apóstolo Paulo está falando aqui uma realidade que acontece nos relacionamentos, em famílias, o que acontece na igreja, em grupos, no trabalho, são os conflitos interpessoais. Esta igreja era uma igreja que estava crescendo, era uma igreja que contribuía com o ministério do apóstolo Paulo, mas não significa que era uma igreja perfeita ou que não tinham situações difíceis ou a serem consertadas. Aqui o apóstolo Paulo menciona as duas irmãs, Evódia e Síntique, que era necessário que elas sentissem a mesma coisa no Senhor, porque elas estavam em conflitos. O que o apóstolo Paulo está dizendo que era necessário que estas irmãs escolhessem pela paz, não por ter razão, ou que elas preferissem ganhar uma outra do que querer ganhar uma briga ou uma discussão. Todas as vezes que você escolher, talvez por ter razão, provavelmente você ficará sempre distante dos seus relacionamentos e provavelmente você se envolverá em situações que dificultam você poder se conectar. É importante que ao você perceber, escolher pela alegria é escolher por ter paz. Eu também preciso escolher para ter alegria quando eu coopero para construir por uma cultura de paz e de honra, eu estou escolhendo pela alegria. Assim diz o versículo 3. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. O que ele está dizendo é que existem companheiros, existem gentes que podem ser mediadores. É maravilhoso você perceber que nós criamos uma cultura de paz quando pessoas assumem a posição de serem mediadores ou pacificadores. Gente que não alimenta conflito, que não faz fofoca ou que não começa a alimentar brigas e contendas. Pelo contrário, o que o apóstolo Paulo está dizendo, uma pessoa que a Bíblia não diz exatamente quem era, mas está dizendo de leal companheiro, eu rogo que você esteja ao lado delas, intercedendo, mediando esta relação para que haja paz. Eu também escolho pela alegria quando obedeço às ordenanças do Senhor, assim diz o versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Eu quero confessar para você que este versículo já me incomodou no passado, porque ele vem num sentido de ordenança, de mandamento. E o que ele está dizendo aqui é que a alegria é uma ordenança. Quando nós falamos de ordenança, estamos falando de escolhas. E que o apóstolo Paulo está dizendo é que eu posso escolher
pela alegria ou não, quando eu escolho os meus pensamentos. Assim você verá amanhã como você pode escolher pelos seus pensamentos e que atitudes você pode ter para viver com alegria. Podemos orar. Amado Senhor e Deus, obrigado porque o Senhor está nos ouvindo. Obrigado, Senhor Jesus, porque na Tua palavra o Senhor nos mostra o caminho para viver com alegria. Ajuda-nos a viver isso. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.